matou Marielle A Franco? culpa é do PT? Meu nome tá na lista? Desempregado ou A empresário? vacina é comunista? É junto ou separado? Por que o céu é azul? Um pouco de tudo que a gente sempre quis saber, respondido por pessoas que também estão procurando as respostas. Bora Geral! Olá a todos, a todas e a todes. Meu nome é Hélio Rodrigues e este é o Bora Geral, um programa de assuntos relevantes e bobagens interessantes. Estamos aqui hoje para discutir um assunto desse Bora Geral especial, né? Portanto não vai ser passado no horário tradicional, um debate sobre as fake news, né? Muito importante nesse momento agora. E nós trouxemos aqui o nosso amigo professor Sérgio Amadeu da Silveira. Tudo bem, Sérgio? Opa, tudo bem, Hélio? Prazer ter o nosso programa novamente. Opa, estamos aí. Cumprimento também a todas e todos que vão nos ouvir aqui, interagir com a gente nesse tema tão importante aí. Professor Sérgio Amadeu é professor da Universidade Federal do ABC, doutor em ciência política e pesquisador das redes digitais, integrou o Comitê Gestor da Internet no Brasil, foi presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Sérgio Amadeu da Silveira, como é que nascem essa tal de fake news? Olha, Hélio, tem muita gente que diz que sempre existiu fake news e tal, né? Qual que é a questão? Na verdade, você na política tem a mentira, tem o boato, tem a sátira, tem uma série de elementos que são, vamos dizer assim, típicos de um enfrentamento político. Mas o que aconteceu na segunda década do século XXI, e não foi só no Brasil, é que uma força política, que eu nomeio como a extrema-direita, alguns pesquisadores chamam de populismo digital, populismo de direita, outros chamam de neofascismo, fascismo. Essas forças políticas, elas decidiram romper com o debate racional baseado em fatos. Então, vou lembrar vocês, se você pegasse num debate nos anos 90 do século XX, ou mesmo no começo do século XXI, um político falando uma mentira, no outro dia nos jornais, desmentido, pegava muito mal, o cara podia até perder a eleição. O que está acontecendo hoje? A ideia dessas forças políticas é criar uma névoa de desinformação tão grande, de mentiras, de boatos, de um conjunto de elementos que não são baseados em fatos para desorientar o conjunto das pessoas. Então, vamos lá, o Bolsonaro fala uma coisa nas suas lives que é notoriamente falsa, mentirosa e não acontece nada. Porque o que eles conseguiram construir é uma névoa de desinformação. Alguns chamam de caos informacional. Tem até um livro que chama Os Engenheiros do Caos, de um italiano, que diz que eles fizeram isso na eleição do Trump e vem fazendo isso o tempo todo. Então, nós não estamos lidando com o mesmo fenômeno do político que mente. Porque o político que mente pego na mentira, ele não vai insistir no fato. O Bolsonaro até hoje diz que cloroquina salvou pessoas da Covid-19. E é claramente mentira. E ele insiste nisso. Então, não basta mais ter a comprovação da inverdade, não basta mais ter o fato. Entenda? Nós estamos lidando com um cenário muito perigoso, que é criar o caos informacional para que você acredite no que você quiser. É nisso, é contra isso que a gente está lidando agora e que virou o apelido de fake news. Você está nessa esteia, a conversa que a Terra não é redonda? Porque assim, Sim. Eu não sei, enfim, é até assustador você falar sobre isso, né? Assim, meio...
como é que é essa história? Quer dizer, eu já conversei com pessoas que acham que a Terra realmente não é redonda. Então, isso é um interessante. Projeto mesmo, não é um acaso. A ideia de que a Terra não é redonda, que existe o lobisomem, que uma série de elementos dessa ordem, isso existe há muito tempo. Existe há muito tempo. Mas existem coisas perigosas, Hélio. Vou te dizer uma delas que é bem diferente da Terra redonda, que é um grupo específico de pessoas que algumas nem acreditam nisso, mas fazem isso de um meio de encontrar outras pessoas, um clube de discussão e tal. Bom, mas tem outras que é muito perigosa. Eu vou te dizer, antes de acontecer essas ondas da extrema-direita, existia um grupo que também era de extrema-direita, neonazista, que dizia que o Holocausto nunca existiu. Não sei se você já tinha ouvido falar. Não, esse negócio que... Só para você ter uma ideia, isso era tão perigoso que nos anos 50 pegaram uma comissão forense de químicos, engenheiros, construção civil, antropólogos, historiadores e levaram para Auschwitz. Mesmo tendo vídeos, mesmo tendo depoimento de soldados, mesmo tendo depoimento de sobreviventes judeus e ciganos, eles tiveram que fazer uma perícia forense. E mostraram que naquelas paredes tinha gás, tinha veneno, pessoas foram mortas, tinha marcas. Tem um documento que mostra que foram assassinadas pessoas em Auschwitz I e Auschwitz II. Só para você ter uma ideia, porque é muito perigoso você negar um fato histórico. Isso era muito feito pelos grupos nazistas muito pequenos. Eles existiam. Mas o que mudou? O que mudou no caso do Brasil? No caso do Brasil, Hélio, a própria mídia perdeu a mão. Ela sempre fez manipulação, negou coisas, escondeu fatos. Só que, para tirar o PT do poder, Hélio, eles perderam a mão. Eles começaram a exagerar e dizer assim, o PT trouxe a corrupção no Brasil. Nunca teve tanta corrupção. E para quem era da minha idade, sabia que o verbo malufar significava roubar. A corrupção tinha na ditadura militar. Nós conhecemos processos de corrupção na máquina do Estado, só que eles tentaram fazer com que a classe média fosse para cima do PT, destruísse o PT. Perderam a mão. E acharam, eu dou um salto para 2018, criaram a Operação Lava Jato, criaram o golpe contra Dilma, partidarizaram o Poder Judiciário. Foram eles, foi um grupo de gente ligada ao PSDB, de gente ligada ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, o senhor Janot, que, diga-se de passagem, depois escreveu um livro que é um absurdo. Ele disse que, inclusive, ia matar um cara do STF. Quer dizer, o cara você vê, é um alucinado. Esses caras, eles tinham um projeto de destruir a esquerda no Brasil. E eles perderam a mão. Só que nessa onda, eles não perceberam uma coisa. No mundo, a extrema-direita estava usando uma técnica do mesmo naipe, ou melhor, mais sofisticada, usando as redes digitais. E eles acharam que iam navegar em 2018, tendo feito a mancha no PT, eles iam ganhar. E você viu o que aconteceu, o candidato deles desapareceu, e quem ganhou é o candidato que tinha já uma prática de extrema-direita e não tem nenhum plurido para fazer o que o Steve Bannon fez nos Estados Unidos, que era o grande articulador da campanha digital, né, do Donald Trump. A ponto, Hélio, do Donald Trump, há uma semana da eleição, falar: se eu matar uma pessoa aqui na praça, em Washington, eu continuo ganhando a eleição, ninguém vai deixar de acreditar nisso. Ninguém vai falar que isso é um problema. Por quê? Porque a ideia é o caos informacional. Eles tinham muito parecido com o que tem no Brasil. O Brasil, aliás, replicou o que tem lá. E o bolsonarismo, ele se articulou pelo digital, se articulou pelo WhatsApp, criou uma onda de desinformação vinculada ao ódio contra o PT e
por causa dessa junção, ele conseguiu chegar ao governo. Agora, ele fez isso sem televisão, Hélio. Ele tinha 9 segundos na televisão. Ele não tinha palanque, Hélio. Ele não tinha um palanque na Bahia, não tinha um palanque no Rio Grande do Sul, não tinha palanque em lugar nenhum. E ele tinha outra coisa. Não tinha nenhum partido. O PSL tinha 1 deputado. Ele conseguiu eleger o maior número de deputados. Foi uma onda que nós nunca tínhamos visto de tamanha intensidade. E olha que curioso. Eu peguei um motorista de Uber que eu falava, o Bolsonaro quer armar a população. Coisa que ele veio fazer, porque ele não escondia isso. Esse motorista de Uber falou, você está mentindo. Porque o caos era tão grande que você sabe que a maioria dos bolsonaristas que votam no Bolsonaro são contra armas. Olha que loucura. Porque na rede digital, você não fala na televisão só para o único público no horário nobre. Você faz discursos segmentados para vários pedaços. Então tinha discurso para todos os gostos. Então, e ele tinha as grandes mentiras, aquelas que mexem com medo existencial, né? E que eles estão tentando fazer agora contra o Lula. Como, por exemplo, falar que o Lula ia fechar a igreja. Qual que é o problema dessa mentira? O problema é que o Lula já governou 8 anos, a Dilma, que não é o Lula, obviamente, também governou e não tentou fechar uma única igreja. Ao contrário, sempre recebeu com muito respeito todos os líderes de cultos religiosos. E, ao contrário, garantiu a liberdade de culto religioso. Então, isso pega um pouco mal, mas eles insistem, porque a ideia deles não é, Hélio, eu falo assim, eu construí 1000 casas aqui em São Miguel Paulista. Aí o Hélio fala, não foi, você não construiu nenhuma. Aí nós vamos lá e conseguimos chegar à conclusão, ou eu estou certo ou eu estou mentindo. Isso não faz a menor diferença. Não faz mais a menor diferença. Na política desses caras, eles anularam isso. E eu acho que talvez um exemplo que deixe isso muito claro foi com a questão da vacina das crianças. Eu tenho 3 filhos pequenos que eu vacinei, né? Mas lá no meu prédio, um monte de gente que não é bolsonarista ficou com medo de vacinar a criança. Porque eles fizeram uma onda de desinformação. Não dá para saber se os vídeos que eu vi eram médicos de verdade ou de mentira. Pouco importa. Porque ele trabalhava com o medo da mãe vacinar o filho e o filho ter um problema muito sério e até vir a falecer. Eu me lembro de um vídeo de um cara que dizia, mãe, pensa bem no que você vai fazer. Eu quero ver depois você chorando sobre a morte do seu filho. Um negócio assustador. Então, essa coisa tem de vários níveis, mas para pegar bem na alma, você precisa mexer com o medo existencial, né? Então ele fala, o PT vai botar banheiro para transformar o menino em menina, a menina em menino. E aí tem gente que acha que isso é possível de fazer e fica assustado, entendeu? Então ele mexe com essas coisas. Então, e isso nessa eleição tem coisa que não cola porque é contra o Lula, por exemplo. Porque todo mundo sabe que o Lula é um cristão. Todo mundo sabe que o Lula é o cara que ia lá com o padre Júlio Lancelotti passar o Natal. Todo mundo sabe que então... Não pega muito. Não pega, mas pega num gueto. Agora, e tem um pessoal que não está interessado se é verdade ou não mais. Está interessado em destruir a reputação, e aí é o discurso de ódio. No Brasil, o discurso de ódio está muito articulado com o discurso desinformativo, que não é só fake news, né? É descontextualizar, é inventar uma história, é cobrir uma lacuna que não tem como cobrir, falando assim, aconteceu... você pega a questão do apoio emergencial, Hélio. Vai acabar no dia 31 de dezembro. Está escrito. Por quê? Porque está escrito. Né? Foi para o Congresso. Mas os caras, eles dizem, não, eu prometo que não vai acabar. O que esse cara tem de... Por que a gente tem que acreditar na promessa? Ele fala, mas isso é verdade. Quer dizer,
Ele que prometeu várias coisas que não cumpriu, ele que está fazendo várias... a ideia dele é ganhar a qualquer preço. Então, ele transforma isso numa verdade. Aí o cara acredita se quiser. Então, a desinformação é muito maior do que simplesmente a mentira. É uma onda muito grande, a gente chama de névoa ou caos informacional. E quanto mais quando o cara coloca sigilo de 100 anos para tudo, né? Tem um vídeo aqui que a gente vai ver, Sérgio, sobre como nascem as fake news. Vamos pedir para rodar esse vídeo aí, para a gente dar uma olhada. Mega Curioso apresenta Como Nasce uma Fake News. Você está na internet e de repente lê a seguinte notícia: cientista louco descobre como reviver os dinossauros. Você imediatamente acredita ou fica em dúvida e vai procurar mais informações? Pois é, você com certeza já ouviu muito o termo fake news, mas como algo assim começa? Vamos descobrir. Segundo a Universidade de Oxford, mais da metade do tráfego da internet é feito por robôs. Muitos deles programados para espalhar uma notícia fabricada a cada 2 segundos. Mas esse é só o início do trabalho. O resto fica com as pessoas que acessam a internet e que acabam sendo enganadas. Acontece que geralmente uma notícia falsa é muito mais atraente, engraçada e fantástica do que uma verdadeira. Então ela é muito mais compartilhada e visualizada. Segundo pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma notícia falsa se espalha 6 vezes mais rápido que uma verdadeira. Mas quem ganha com isso? Muitas vezes essas notícias são fabricadas por empresas ou pessoas que querem manipular a opinião pública e influenciar as pessoas sobre determinado assunto. Então, muito cuidado. Já leu muita notícia duvidosa no Facebook ou WhatsApp? Conta aqui pra gente o que você acha do assunto. Vamos deixar as fontes da pesquisa aqui na descrição. Até a próxima! É isso aí, né? Quem é que está por trás das fake news? Coisa que você falou que é muito legal, Sérgio, é essa coisa de o compromisso que esses grupos políticos de direita têm de reproduzir, de espalhar a mentira sem ter nenhum tipo de constrangimento. Assim, é assustador mesmo na questão da pandemia. Foi muito difícil entender o que estava acontecendo racionalmente, quando você fala, não, peraí, olha, acabou a lei da gravidade. Sim, você pode falar que acabou, mas... Dá um pulinho aí. Vai do 10º andar e se joga lá e fala, ó, isso é uma grande bobagem. Então, assim, é tão impressionante porque ele ultrapassa as barreiras do real. Mesmo para quem tenha pouco conhecimento, tem pouca escolaridade, as pessoas sabem que não são assim. Que não é... Você não cria um antídoto para uma picada de cobra chupando o sangue na hora que você toma picada. Aquilo só tinha em filme americano. O cara lá do sertão sabe que isso não acontece. Não, se for uma coral, ele sabe que é pouco tempo de vida ele tem. Se for uma cascavel, ele sabe que ele está bem complicado. Então a gente vê que... E aí tem gente que fala, não, se você tomar uma picada de uma cobra dessa, você pode só, enfim, passar um salzinho em cima que resolve. Então é assustador essa coisa de espalhar uma mentira. Até a gente sempre contou alguma mentirazinha, mas você está espalhando desinformação mesmo. Quer dizer, como você pode falar que a cloroquina podia salvar para alguma coisa, se todos os laboratórios, todas as pesquisas que tinham falavam que, olha, não dá conta, não é verdade. Uma coisa que nessa linha que você está falando, né? assusta demais, mas eu ficava pensando, por que esses caras estão fazendo uma campanha contra a saúde pública? Porque não precisava, né? Mas aí, Hélio, precisa, sabe por quê? Eles precisam... primeiro eu queria deixar claro uma coisa, as pessoas, elas se posicionam muitas vezes não por causa de razão, por questões racionais, reflexão, é por sentimento, por paixão, por afeto. Então as pessoas, a política, não é à toa que tem publicitário, põe criancinha, porque é muito de afeto. O cara não vota só porque é uma escolha racional. Não é. Tem muito de escolha passional. Mas quando todo mundo está topando uma democracia, a democracia ela tem um regime de verdade, que o Foucault falava regime de verdade. Regime de verdade é aquilo que sustenta o poder. E o nosso regime de verdade é baseado em fato. Em fato. É assim, teve um roubo aqui ontem.
vamos prender todo mundo aí e tal. Não, tem quem roubou e quem não roubou. Tem o fato. Então, todo o sistema de justiça nosso é baseado em fato. Independente das opiniões serem passionais. Então, vamos separar. Então, tem o fato. O que esses caras quiseram fazer? Liquidar esse ponto de verificação da verdade, que é o fato. E jogar tudo no valor e na crença. Porque eles acham que assim eles ganham. Então, toda vez que o Bolsonaro quer sair fora de um fato, Deus, pátria, liberdade, ele joga para os valores. Porque a ideia dessa extrema-direita no mundo, você já deve ter ouvido falar, eles falam assim, o Brasil é socialista, vamos acabar com isso. Você fala, como assim? Você lê os posts do Eduardo Bolsonaro falando que nós temos que acabar com esses governos socialistas, inclusive o governo do pai dele era socialista. Quer dizer, uma coisa de maluco. O governo... Não, esse governo aí do Temer, comunista. O Soros é comunista para esse cara. Um mega banqueiro. Eles fizeram isso nos Estados Unidos. Então não tem nenhum compromisso com o fato, com a realidade, com a verificação. É isso que precisa ficar claro. Naquele que ainda não tomou a picada da cobra... Você tem que poder falar, cara, se você tomar essa picada e for chupar, você vai morrer. Você vai até se contaminar pela boca, pela cárie que você, né? Você já tomou uma picada, para com isso. Então, qual que é a jogada? Você tem que esclarecer o que são essas desinformações, mas, veja, isso não é mais simples de fazer. Por quê? Porque tem... uma onda que eles conseguiram levantar, uma onda. Isso é muito comum em guerra. Quando você vai ver uma guerra, as pessoas falam, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso baixar a poeira. Eu não sei quem está atacando, quem está ganhando, quem está perdendo. Clausewitz falava isso, é preciso baixar essa poeira. E eles não querem baixar poeira nenhuma. Eles querem levantar a poeira, levantar confusão, porque é o único jeito deles... colocarem essas práticas malucas, cara. Essas práticas contra a população. E, como eles têm que destruir os fatos, quem mais tem que trabalhar com fatos, com o que a gente chama de empiria, é a ciência. Então, eles têm que destruir a ciência. Por isso que ele odeia a ciência. Ele odeia o professor, ele odeia o educador, ele odeia. Por quê? Porque ele não pode conceber a história, a realidade, a verdade nesse sentido factual. Porque uma coisa, veja, aconteceu 680 mil mortes de Covid. A vacina atrasou. Eu estou falando só fatos. A vacina atrasou. Ela podia ter começado a ser feita bem antes. Bem antes. Por quê? Porque tem a oferta da Pfizer, tem várias... 70 milhões de doses. Ele não. Então, eu estou falando fatos. A interpretação de fatos, ela pode ter inúmeras, mas não é a interpretação que eu estou discutindo. Pô, uma vez, quando estava sob a ordem do Edir Macedo, lá, a CNN Brasil fazia debates se ocorreu, o que você achou, ocorreu ou não o Holocausto? Isso não é um debate, Hélio. Isso é uma posição historicamente fundamentada contra uma mentira. Isso não é um debate, eu não admito esse debate. Porque isso não é tipo você perguntar, por que ocorreu o Holocausto? É outro debate. Se o Holocausto teve que tipo de consequência, outro debate. Agora, se ocorreu ou não, é tipo eu falar, ocorreu ou não, que nem eles tentaram fazer. As pessoas que estão nos ouvindo devem se lembrar que no início da pandemia eles tentaram dizer que era mentira, estavam colocando caixão sem ninguém dentro. Teve muito Teve muito. Por quê? Porque eles querem criar névoa. Então, é uma situação muito complicada. Os óbitos não eram de Covid. Os óbitos não eram de Covid. E é exatamente o contrário. Não foram só 680 mil. Exato. A subnotificação A subnotificação é muito grande. Gigante. Sérgio, a gente tem mais um vídeo aqui, exatamente com aquele que mais gosta de espalhar fake news aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada.
Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para a dona Michele. Se for levar em conta o que se fala do presidente nas mídias sociais, eu duvido quem apanha mais do que eu. Mas em nenhum momento eu recorri ao judiciário para tentar reparar isso, porque eu entendo também que o fake news é quase como um apelido. Se botar um apelido agora no Queiroga e ele ficar chateado, vai pegar o apelido. Cai por si só. Não precisamos de regular isso aí. Deixemos o povo à vontade. Não tem exemplo melhor, né, Sérgio, para poder falar de fake news. Não preciso nem mais falar Não precisa nada. nem mais falar nada, né? E como é que se sustenta isso? Acho que tem uma coisa aqui de fundo que você está trazendo, que é essa estratégia, essa tática de confundir as pessoas, desinformar, desqualificar. Desqualificar não, tentar negar a ciência, porque o boato vai prevalecer, a mentira vai prevalecer em detrimento da verdade, e a ciência está aqui para provar as coisas como elas são. Eu fiquei muito impressionado, e confesso a você que até a gente se localizar no debate, precisa de um pouco mais de tempo, quando eles começaram a falar que o ensino brasileiro era o ensino do Paulo Freire comunista, eu ficava pensando, mas que diabo de professores incompetentes são esses que não criou um exército comunista no Brasil? Eu sou da escola pública, me formei o tempo todo na escola pública, me graduei, me pós-graduei na escola pública, e não teve um desgraçado de um professor para poder me ensinar alguma coisa de marxismo na escola. Eu fui aprender em outros lugares. É inacreditável isso, né? É inacreditável, porque eles sabem o que atacar, né? Uhum. Eles têm que atacar o Paulo Freire, porque o Paulo Freire, ele é um dos maiores educadores do mundo, se não o maior, e ele é respeitado em todo o mundo. Nos países que lideram os rankings de educação, o Paulo Freire é referência. O Paulo Freire é o pesquisador brasileiro, se não, agora eu estou em dúvida, mas ele está entre os 3, certamente, mais citados do mundo. O Paulo Freire tem mais de 400 mil citações em obras científicas. O Paulo Freire é uma sumidade da educação, também porque ele alfabetizava em menos de 3 meses uma pessoa que nunca tinha conseguido escrever, exatamente por causa das palavras geradoras, por causa do contexto. E a ideia de dar o contexto, de trazer a realidade, esses caras não suportam. Eles não suportam isso. E porque eles falam, a ideia de todo esse pessoal é destruir aquilo que veio com o chamado iluminismo europeu. Uhum. A ideia de lançar uma razão, de colocar justiça. E aí essa frase é fenomenal, né? É quase que ele diz assim, você está autorizado a falar o que você quiser. Claro, fale o que quiser, mas a sociedade e a democracia não pode aceitar qualquer coisa. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. Nós não podemos aceitar a destruição de uma reputação, a agressividade contra as mulheres. Nós não podemos aceitar o trabalho infantil, o trabalho escravo. Para ele pode, porque a ética dele é baseada na violência. Você já deve ter ouvido falar que ele fala liberdade de expressão, esses caras sempre ficam falando. E é curioso que o Hitler, quando tentou dar um golpe na Alemanha, ele foi preso. E aí proibiram ele de fazer uma série de coisas, porque ele está preso. Ele clamou, adivinha pelo quê? Pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão que ele veio a suprimir quando foi chanceler e deu o golpe no Reichstag e tomou o poder, primeiro eleito, depois inventou que era uma conspiração, na verdade era um golpe dentro de um golpe, ele tomou o poder e governou, e eu não preciso contar porque todo mundo sabe o que foi o nazismo, a Segunda Guerra Mundial. Mas o que ele clama é o que o Bolsonaro clama hoje. Liberdade de expressão é assim, você fala, você tem a liberdade de falar, agora eu também tenho a liberdade de falar. Mas ele não. A liberdade de expressão é o seguinte, eu falo e você fica quieto. Por quê? Porque eu falo
e falo o que eu quiser, porque eu tô com uma arma, você não tá. Se você quiser falar, eu exerço a violência não só verbal contra você. É uma legitimidade da violência que nós não podemos aceitar. Por isso, quando você fala assim, liberdade de expressão, a liberdade de expressão tem que ser irrestrita, desde que não cale os outros. Desde que ela também implique em responsabilidade sobre o que você falou. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai falar uma coisa, porque senão é fácil. Entro na tua casa, quebro a tua vidraça, roubo o teu carro e falo, foi o vizinho. Não, eu até posso falar, mas vai ter que ter uma investigação para apurar se for o vizinho. Porque não pode ser assim. Ele fala, pode mentir, pode falar a verdade, pode fazer qualquer coisa. Não pode. O presidente da República, ele vai mentir, que minta, só que se ele mentir, ele está perdido. Por exemplo, nos Estados Unidos, vocês devem se lembrar que o Clinton foi acusado de ter um caso com uma estagiária. E o grande problema dele é que ele não podia mentir no Congresso. Ele não pode mentir, porque se for pego uma mentira... Porque, na verdade, Hélio, você legitimar que um presidente pode falar, não, eu tratei, fiz essa política, atendi e não ter feito nada, como no caso das vacinas, é grave para a população. Tem gente que morre, tem gente que deixa de ter direitos que não se consolidam. Então, é muito grave o cara só governar com base na mentira. Não é discurso que eu estou fazendo, é uma coisa básica. Um pai de família, ele pode mentir, ele vai mentir, tudo bem. Só que é o seguinte, ele vai ou não colocar a criança na escola, vai ou não trazer alimento para casa, vai ou não dar amor, carinho para o seu filho ou para a sua família. Ele pode dizer lá fora no vizinho que ele faz tudo isso, mas a família dele sabe que não basta fazer mentira. Tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter comida e tem que ter educação. Então, por mais que ele fale o que ele quiser. Então, nós não podemos aceitar que esse cara é presidente da República com essa conversa. Não dá. Não dá. Deixa eu te explorar aqui numa questão mais, que eu acho que é um pouco mais densa, que eu acho que você levantou as questões aí muito interessantes, Sérgio. Uma delas é o seguinte, a gente tinha uma polarização no Brasil entre PT e PSDB e tal, uma boa polarização, diga-se de passagem. Quem diria que a gente ia ter saudade de polarizar com o Fernando Henrique Cardoso? De projetos políticos, né? Sim. Eles defendiam a social-democracia, a gente defendia uma sociedade um pouco mais, né, solidária do que a deles. E a gente percebe o seguinte, que esse ultraliberal está rompendo com tudo isso, né? Sim. E aí a minha pergunta é o seguinte, isso se deve a um momento de estágio da exploração do capitalismo que chegou a uma condição que ele precisa para expandir a sua exploração, de ter assim, essa ruptura que trouxe ele até aqui hoje, porque a sociedade que a gente vem aí do século XIX, século XX, ela vem dialogando com a democracia em alguns momentos, é frágil ou não, mas ela tem um formato do iluminismo, como você trouxe. O ultraliberal rompe com isso, ele quer romper com o judiciário, ele quer romper com tudo, perfeito, com a verdade. E assim, num momento em que o capitalismo, aliás, o capitalismo está sempre em crise, né? Como diria Kalec, está sempre em crise esse negócio. Os ciclos do capitalismo sempre em crise. Mas nós estamos vendo num momento de ultraexploração do capitalismo e que assim, a gente percebe que aqueles que dialogavam em defesa do sistema, em defesa desse modo de produção capitalista, eles foram ultrapassados por um pessoal que prega assim, como você falou do Holocausto, eles negam a escravidão. Né? Chegou a se falar que o negro veio para o Brasil a nado, porque tinha aqui uma fonte inesgotável de possibilidades, e onde eles estava ruim. Né? Então, assim, o que se deve ao modelo capitalista que está hoje, a forma de exploração do capital, sobre essas novas investidas de políticos de ultradireita? Como é que tem espaço para isso? Na verdade, uma parte da extrema-direita mundial
ela rompeu com a democracia. Vou trazer um nome aqui para você, para todos e todas que estão nos ouvindo, que é o nome do Peter Thiel. Ele é o cara que montou o PayPal. Ele não é mais dele, ele vendeu. Já foi sócio em vários negócios com Elon Musk. E esses caras, junto com institutos de extrema-direita americana, eles falaram assim, olha, se a gente continuar participando da democracia, nós nunca vamos poder aplicar esse ditame, essas regras, essa política neoliberal. E eles escrevem sobre isso. E eles dizem, a democracia não convive mais com a liberdade. Eles falam, que liberdade? A liberdade de exploração econômica irrestrita. Aquela que eu estava me referindo agora, no caso da expressão, como violência. Eles querem uma sociedade quase que o violento ganha e se você não tiver essa força, você que se dane. Na verdade, é o poder irrestrito das grandes corporações, a exploração do trabalho sem limites, é o que eles estão defendendo. E aí, eles defendem isso muito como pichuchuras, como gente moderna, né, tecnológica. E, na verdade, eles querem uma coisa ultra-reacionária, pré-iluminista. Tanto é que o texto deles, mais assim, é do Nick Land, que chama Dark Enlightenment, o iluminismo das trevas, ou iluminismo dark. Então, esses caras, eles romperam com a democracia. Eu diria, Hélio, que o PSDB foi da social-democracia com o tempo, ele foi virando neoliberal. E ele virou um neoliberal que não é desse time. Ele disputava as regras do jogo, tinha a regra da verdade, respeita a ciência, mas querem um sistema também de exploração muito barra pesada, sem direitos. Bom, você conhece. E ele enfrentava o PT, que cada vez mais foi virando social-democrata. Se você for ver, a social-democracia no Brasil é o PT. Então, quando você fala os radicais da esquerda enfrentando da direita, não é verdade. Nós estamos enfrentando, nós que somos quase de uma força que vai da esquerda ao centro, na verdade de centro-esquerda, enfrentando a extrema-direita, hegemonizada hoje pelo fascismo, que rompeu, são neoliberais que romperam com a democracia. E aí a ideia é, o ambiente comunicacional facilita a ação deles, porque eles gastam muito dinheiro nas redes digitais. Eles têm fazendas de cliques. O que é fazenda de clique? Fazenda de clique é o seguinte, eu ponho lá uma empresa com um monte de menino pagando uma miséria, com aquele monte de celular e o cara clicando e fazendo atividades específicas cada um. Ó, você vai acompanhar o UOL. Se alguém entrou lá, você fala, comunista! Vocês nunca viram isso? Tem, isso porque tem você entra no negócio, você vê que é um carinha, que não é um robô, e lá ele não tem tempo, ele ganha por clique. Então ele está operando aquele monte de coisa, ele é um precarizado e ele está tocando para ganhar uma grana. Entende? Então eles contratam várias fazendas de cliques, algumas fora do Brasil. Tem muitos bots que são robôs. É que as pessoas muitas vezes não entendem. Robô é aquela coisa de lata, né? Não. É o que eu sempre imagino quando se fala robô. Não, mas robô, na verdade, é o nome de um programa em geral, um programa de computador, que pega um perfil lá do C455, você pode ver que em geral tem 0 seguidor no Twitter, 10 seguidores, e que, na verdade, quem opera aquele perfil é um script. Então, toda vez que o Eduardo Bolsonaro publicar alguma coisa, ele replica. Aí você vê, assim, de repente, 10 mil curtidas num post que ele acabou de publicar. Você fala, pô, esse cara é forte, né? 10 mil. Mas, na verdade, é para fraudar a opinião pública. É uma falácia. Ele está cheio de robôs. Além de robôs, ele tem caras contratados para poder atuar na rede, muita gente para poder, mas também que não é bem fazenda de clique, que é para ficar lá detonando e tal. E ele tem também pessoas que espontaneamente aderem a essa onda que eles criam. Então, na verdade,
o que é o problema? Essas plataformas, elas, que nem passou, eu acho que no primeiro dos vídeos que se apresentou, essas plataformas digitais, acho que a gente chama de redes sociais online, elas são, na verdade, baseadas em monetização. Elas são o ambiente do espetáculo, na verdade. Tudo tem que ser espetacular. E essa espetacularização visa prender a atenção das pessoas. Então, você pega hoje o UOL, essas empresas que têm um jornalismo profissional, a manchete dessas empresas, das matérias que eles fazem, não tem mais a ver diretamente com o conteúdo de matéria. Porque eu dei aula durante muito tempo na faculdade Casper Libero, e eu vi os professores de comunicação, eles falavam, olha, a manchete tem que ter a ver com a matéria, e tinham técnicas de fazer manchete, de escrever a matéria e tal. Hoje tudo isso está secundarizado. Você tem que fazer uma manchete para ganhar clique. Para ganhar clique na rede social, para atrair tráfego para aquela matéria. E a rede social quer coisas espetaculares, para você ficar lá o maior tempo possível para receber, vamos dizer assim, propaganda, ou, receber mensagens de gente que pagou. Então, o Bolsonaro agora, a última dele foi... A última, ele tem dezenas de mentiras, como ele bem falou agora, por dia. Mas ele diz assim, eu gastei 30 mil no 7 de setembro. Ele gastou 30 mil, Hélio, para fazer tudo o que ele... Não, mas pode ter sido ele, os empresários gastaram alguns milhões, né? É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. A campanha do Bolsonaro, ela tem a estratégia da desinformação, mas ela não é paga pelo comitê de campanha. Ela é paga por um conjunto de empresários. Bom, vocês viram que... O velho da Havan, né? O velho da Havan é um do deles. Coco Bambu. Não, e aí vários, vai, né? e vários. E vários. E que não tem pluridos, né? Você viu, eles estavam articulando, não, vamos financiar um golpe e tal. Eles não estão nem aí. E uma coisa que as pessoas que estão nos ouvindo precisam... talvez elas devam ter percebido, mas eu faço questão de denunciar aqui a estratégia deles nesses últimos dias antes da eleição. Vocês devem estar reparando que ele põe um monte de foto e distorce o fundo das imagens para parecer que tem muito mais gente do que tinha. Por quê? Porque a ideia do Bolsonaro, a estratégia do Bannon, aprendendo com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, eles chamam de data povo, que as pesquisas mentem. Olhe as ruas estão com Bolsonaro, a maioria do povo está com Bolsonaro. Ele diz isso. Aí ele diz isso para negar, efetivamente, que ele perdeu a eleição. É mais ou menos como dizer assim, né? Ah, tá vendo o estádio do Palmeiras lotado? A maioria dos paulistanos são palmeirenses. Porque é óbvio que você põe lá aquelas 100 mil pessoas que eles falam que é 1 milhão, que fosse 1 milhão, você pode pôr 1 milhão na rua e não ser a maioria. Não, a maioria... A maioria, lá no voto, as pessoas podem, inclusive, discordar do que você está indo para a rua, que é o que acontece. Mas ele está fazendo isso. E ele não quer fazer isso para convencer você, eu e quem está nos ouvindo, talvez. É para convencer a base dele que eles não podem aceitar a derrota. E que eles têm que ganhar na porrada. Então, esse é o problema. Ele quer convencer a essas pessoas que ele fala desde o começo, com lives toda semana, inundando de mentiras, discurso de ódio, falando de cloroquina, destruindo a Amazônia, tirando dinheiro da educação, destruindo o SUS. E ele continua, e ele mantém aqueles 30%. Na hora que ele quiser fazer uma arruaça, né, uma ação reacionária, você vai ter um pedaço desse pessoal que vai falar, não, vamos respeitar. Mas ele vai ter um grupo. Ele está lutando hoje pela maioria do pessoal dele. Essa é a questão. Muitas vezes a gente não entende isso. Ele não está lutando porque ele acha que vai convencer as pessoas aqui que a política dele é verdadeira, que ele fez alguma coisa boa para o Brasil e que ele merece ser reeleito. Em qualquer eleição normal... Olha, Hélio, um prefeito, um governador ou um presidente que não tivesse 40% de ótimo e bom, estava fora, tinha perdido a eleição.
tinha perdido a eleição. Mas essa eleição não é normal. Essa eleição é uma organização muito complicada. Ele pode ficar isolado e ele vai tentar não. Então eu chamo a atenção uma coisa que o Janones falou. Tem 3 dias antes da eleição que ele chama de é meio que uma situação de vazio ali, que não tem mais, os partidos não podem falar, os institutos de pesquisa não podem falar. Chama de ponto cego, né? Ele chamou de ponto cego. Ponto cego, né? Eu digo que tem um pouco mais. Da última semana da eleição, se você não embicar e não for com tudo, dá a impressão que você, para o indeciso, que você está se encolhendo. Então, não é só o ponto cego que me preocupa. O ponto cego me preocupa muito, porque a melhor explicação que eu já vi por que elegeu aquele Zema em Minas Gerais é o ponto cego. É onde, mas o ponto cego, o embalo dele é que nem uma pista de avião, começou ali antes. Então eu temo que para a gente combater a desinformação e não deixar que nesse ponto cego a desinformação domine, a gente precisa estar preparado para o embalo. E eu estou muito preocupado com esse embalo, porque tem muita gente que fica oscilando. Já ganhou! Aí uma hora, perdeu. Eu falo, gente... A cada pesquisa muda a opinião. Não, acontece um fato. Então, eu estou preocupado porque nós temos que ir para o embalo final. Embalo final contra a desinformação significa, Hélio, eu vou falar claramente, significa não deixar para o segundo turno o que você pode fazer no primeiro. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para o segundo o que você pode fazer no primeiro. Traduzido. Não deixar. Não deixe. Porque nós estamos brincando com essas ondas de desinformação. As pessoas estão vacinadas, a maioria, talvez, mas tem um lance aí que pode estar... chama a atenção de uma coisa. A Cambridge Analytica, não sei, as pessoas muitas vezes falam, né, do escândalo da Cambridge Analytica, convenceu as pessoas a votar no Trump. Não é esse o escândalo. O escândalo é que a Cambridge Analytica se vangloria de ter feito que uma série de segmentos nos Estados Unidos, onde a eleição não é obrigatória, deixasse de ir votar no dia da eleição. E a Hillary Clinton perdeu os 2 ou 3 pontos que não estava esperando isso. Ela ia ganhar a eleição. Mas o que eles fizeram? Eles não iam convencer um ativista do Bronx de direitos humanos a votar no Trump. Isso não existe, gente. Não existe. E a lavagem cerebral, não acredito nisso. Mas eles podem convencê-lo que a Hillary Clinton, para os direitos humanos, não vale nada. E é o que eles fizeram. Exatamente. Eles apostaram nisso. Então, eu estou preocupado com a onda da desinformação em relação a isso. Não, deixa para lá, essa eleição não vale nada e não sei o quê. E aí, o cara depois vai ficar chorando 4 anos com o Brasil indo para a lama. Não é qualquer 4 anos que tem pela frente, né? Não é qualquer 4 anos. Mesmo que ganhe, nós vamos ter que trabalhar num outro nível a desinformação. Sérgio, a gente tem um vídeo aqui de como combater as fakes, porque a gente vai fazer essa proposta. Como é que a gente vai? Nessa arrancada final, poder alertar o povo daquilo que é certo, justo e honesto, que é o nosso serviço. Vamos ver aqui o vídeo. Solta o vídeo pra gente. Criar mentiras e difamações contra os adversários não é nenhuma novidade em campanhas eleitorais. Lula e o PT já sofreram muito com isso. Em tempos de redes sociais, isso se chama fake news, e essa foi a principal estratégia para derrotar o PT nas eleições presidenciais de 2018. Precisamos identificar as fake news. Geralmente são notícias muito agressivas, que chegam pelas redes sem dizer quem é o autor e apresentando dados que não têm uma fonte conhecida. Apresentam notícias gravíssimas, mas que não são reproduzidas por nenhum canal mais conhecido ou confiável.
E às vezes as mentiras são ditas pelo próprio interessado, né? Eu já tenho anticorpo, pra que tomar vacina de novo? Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Nesse ano de eleições, essas mentiras serão, de novo, a principal arma dos nossos adversários. Todos devemos ficar atentos e denunciar essa prática. Para essas eleições, estamos mais bem preparados. Quando encontrar uma fake news, denuncie imediatamente para o seu comitê popular ou no site verdadenarede.com.br. Eles já sabem que não vão ganhar no voto, mas acredite, farão de tudo para se manterem no poder. Só Deus me tira da cadeira presidencial. Uma mensagem do Comitê Popular de Luta. Bom, espero que Deus esteja chegando por aí. Sérgio Amadeu, como a gente combate nessas 2 últimas semanas, nesse processo eleitoral que a gente está vendo, a desinformação, as fake news? Olha, a gente precisa, em primeiro lugar, fazer isso que o vídeo acabou de falar. Quando vê uma desinformação, não fica replicando, não. Avisa as pessoas, denuncie na plataforma. As plataformas têm mecanismos de denúncia. Ligue para os amigos, liga mesmo, e fala, ajuda a denunciar. Denuncie, pode funcionar, pode não funcionar, e entregue para vários grupos. Avise o comitê do candidato, seu candidato a deputado, que é da coligação do presidente Lula, que está defendendo essa ação, que é a ação fundamental para resgatar o Brasil, né? E eu acho que uma coisa é a denúncia, outra coisa é você ajudar a combater. Tem uma quantidade enorme de informações que permite que você faça o desmentido daquela informação para quem está fazendo. Por exemplo, num grupo de família, você vê lá o seu primo, sua tia, seu tio, sei lá, o cara falando uma mentira, você, muitas vezes, em vez de brigar, xingar e tal, você fala, vou te dar uma seguinte informação. E avise o que é, coloque lá. Aí o cara vai falar, isso aí é comunista. Você fala, não grita. Não perca a calma. Coloque. A gente tem que ter a cabeça no lugar agora para colocar os fatos contra a desinformação. Em geral, as desinformações que eles fazem são recicladas. Eles mudam a linguagem, mas as informações são as mesmas. Então, você facilmente consegue uma boa matéria. Já tem um monte de coisa na rede que desmente isso. Mas não deixe uma desinformação sem ser desmentida. Agora, não replique essa desinformação. Não replique. Desminta para quem está fazendo. Porque, muitas vezes, ao replicar uma desinformação, você acaba ajudando a desinformação. Mas, por exemplo, se é um perfil no Twitter que está fazendo, você pode ir lá e falar, isso é muito feio, hein, cara? Comenta lá e mete a verdade ali. Fala, você é um mentiroso, você está desinformando. Olha aqui, isso não é verdade, a verdade está aqui. E você não deixar barato, não deixe barato a desinformação hoje. O nosso pessoal fala, isso aí não vale nada, e deixa para lá. Não faça isso. Não faça isso nesse momento. E uma outra coisa mais importante, você vê um desmentido do nosso pessoal, que você vê que o cara é sério, que é um cara que, vamos supor, o Hélio desmentiu uma desinformação num perfil dele. Vá lá e dê um clique. Vá lá e replique. Por quê? Porque ao dar um clique, ao fazer um curtir, ao compartilhar, você está fazendo para o algoritmo daquela plataforma, você está dando uma informação, que aquilo é relevante, que aquilo é importante. Então o algoritmo começa a mandar para mais gente também. Então, nós não temos o dinheiro que tem o velho do Avan e desses empresários sonegadores. Nós precisamos do apoio das pessoas. Nessas 2 semanas, não deixe desinformação sem resposta. Não deixe de dar like naquilo que é o nosso pessoal combatendo a desinformação. Não deixe de replicar algo que você tem certeza que está certo. Replique. Aí você fala, faz diferença? Faz. Você imagine se 1000 pessoas que estão nos vendo agora, Hélio,
que não estão fazendo isso e começarem a fazer, sabe o que vai acontecer? Você está eliminando da jogada, você está fazendo frente a esses robôs que eles estão colocando na rede, as fazendas de clique. Eles vão ter que fazer muito mais, mas tem uma hora que satura. Então, nós estamos num momento que não é qualquer eleição, não é qualquer combate. Por quê? Porque você tem que saber que o algoritmo ele quer que você fique afetado. Porque a ideia deles é monetizar e acompanhar, como eu tentei falar aqui, o seu comportamento nas redes. Toda vez que você, então, mete o dedo ali em algo que desmente a fake news, que está fazendo uma proposição correta, sabe o que vai fazer? Ele vai amplificar a audiência dessa postagem. Então, não deixe de... Você não gosta de fazer isso, mas então faça uma concessão até o primeiro turno. Só uma concessão. Todo dia, quem está nos ouvindo, vá lá e meta o dedo em fazer uma curtida, um compartilhamento de coisas, de perfis, que são perfis confirmados, que desmentem a desinformação. Faça isso que você vai estar ajudando muito aí a nossa ação na rede. E se você quiser fazer mais, desminta, escreva. Tem muita gente que sabe escrever bem, que sabe escrever com graça, com força, com estilo. Nós estamos precisando de todo mundo nessa hora. Isso desequilibra, isso dá vergonha. Eu já teve uns empresários aí que eu falava, você não tem vergonha de mentir tanto? O cara me responde, cara, não, comunista. Eu falo, não adianta me xingar. Eu estou dizendo, o que você está falando aqui não é verdade. Não, mas eu vi aqui, aí ele colocava folha daqueles caras tudo preso, aqueles caras bolsonaristas, aquelas... Eu falei, mas essas suas fontes não são reais. E aí eu metia mais fontes. Uma hora, cara, o cara começa a falar, eu já fui do PT. Eu falei, você está mentindo, cara. Essa história tem muito, eu já fui do PT, né? Então, mas você vê, o cara, ele não aguenta. É difícil combater o fato, cara. Mas ele conta com a nossa... vamos ficar parado. Não, quem fica parado, o Zé Simão já falou, é poste. Agora, você tem que ir na rede. Se você não se mexe, não movimenta, não aparece nada. Então, movimente. Dá um clique aqui. Dá um clique. Divulgue, compartilhe. Eu não gosto de fazer isso. Faz até o primeiro turno. É isso aí. É isso aí, mais um debate importante que a gente fez aqui no Bora Geral, falando sobre fake news com o professor Sérgio Amadeu da Silveira, que é professor da Universidade Federal da ABC e também pesquisador de redes sociais. Sérgio, muito obrigado aí pela participação. Agradeço. E aí a gente vai terminar aqui com o nosso comercial dos Químicos contra a Fome, é isso? É mais um comercial nosso aí, das redes sociais, me disseram aqui no ponto. Até a próxima. Valeu. Valeu. E aí, galera, tem acompanhado o nosso Bora Geral? Tem curtido os conteúdos, aprendendo junto com a gente? Peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê um like, faça comentário e nos sigam nas redes sociais. Hélio nas redes. Vamos lá? Vamos pro nosso Bora Geral? Valeu.